Queridos, a paz do Senhor, bem-vindos mais uma vez à Academia de Pregadores. Estamos nas nossas aulas de Escola Bíblica Dominical, lição dos jovens. Primeiro trimestre de 2021, estamos estudando sobre oração. Na aula de hoje, estudaremos sobre Abraão, a vida de oração de um homem de fé. A gente vai aprender que a oração de Abraão é a oração que gera um amigo de Deus. O relacionamento de Abraão fez com que o próprio Deus chamasse Abraão de amigo. Né? Lição de número 2, do dia 10 de janeiro de 2021. O texto do dia está em Jeremias, capítulo 29, versículo 12. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Deus está dizendo isso para Israel que estava no cativeiro. Capítulo 29 de Jeremias é uma carta que Jeremias envia aos exilados da Babilônia, mostrando que eles iriam retornar do cativeiro, que Deus iria restaurá-los do cativeiro. Síntese da nossa lição. A vida de Abraão nos traz grandes ensinamentos sobre a oração como um estilo de vida. Oração como um estilo de vida. O cristianismo tem uma proposta voltada para estilo de vida. A vida cristã não é tão somente uma vida onde a gente se obriga pela ética cristã a seguir alguns rituais, algumas normas. Não. A vida cristã, o cristianismo tem o objetivo de gerar em nós um estilo de vida. O que é um estilo de vida? Quando você vê alguém, por exemplo, vestido todo de roupa preta, com brinco, tatuado, você tem uma ideia. Essa pessoa, ela adota este estilo de vida. O estilo de vida é aquilo que demonstra a atitude interna. Então, o cristianismo como estilo de vida, não que eu estou falando aqui de santidade visível, é claro que a santidade é interna, é interior, mas ela se mostra, ela aparece. Tem que ser assim. Eu estou falando de estilo de vida. O cristianismo tem que produzir em nós um estilo de vida de piedade, um estilo de vida de amizade, um estilo de vida onde nós amamos as pessoas. É esse estilo de vida que o cristianismo tem que produzir. A vida de Abraão, então, nos traz grandes ensinamentos sobre a oração como um estilo de vida. Vamos ao texto bíblico. Gênesis capítulo 18, versículos 23 ao 33, que nos diz o seguinte: E chegou-se Abraão dizendo: Destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. Respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não destruirei se eu achar ali 45. E continuou Abraão ainda a falar-lhe, e disse: se porventura acharem ali 40, e disse: não farei por amor aos 40. Disse mais: ora, não se ire o Senhor comigo, se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30, e disse: não farei por achar os 30. E disse: eis que agora me atrevi. Abraão está bem atrevido aqui também, né? Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharem ali 20, e disse: não destruirei por amor dos 20. Lembra que eu disse na aula passada sobre decretos de Deus, que a oração não muda os decretos? Deus sabia do que estava falando. Deus sabia que não tinha os 20 justos ali. O decreto de Deus para destruir Sodoma e Gomorra já estava dito, já estava estabelecido. Quando Deus vai conversar com Abraão, Abraão é amigo de Deus. Aí Deus fala: eu vou esconder de Abraão o que faço, ele é o meu amigo. Mas Deus já sabia do que estava falando. Então Abraão está achando que está sendo atrevido, e Deus está, eu vou dizer assim em termos bem comuns,
como a gente fala em Minas Gerais, Deus está dando corda para Abraão. E é claro que Deus faz isso, e Abraão tem esta permissão de Deus por causa do relacionamento que Abraão tem com Deus. Mas Deus já sabia o que ia fazer. Disse mais, ora, não cire o Senhor, que ainda só mais desta vez eu falo. Se porventura se acharem ali 10, Deus sabia que não tinha 10. E disse, não destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. O que mais me chama a atenção nas narrativas deste texto é a comunhão de Abraão com Deus. A liberdade que Abraão tem, a gente diria assim, de questionar Deus. É claro que ele não está questionando, ele está conversando, ele está falando com Deus. E aí Deus se abre ao relacionamento. Eu disse na aula passada que se o relacionamento com Deus não é importante para nós, a gente deve se relacionar porque é importante para Deus. E aqui é justamente isso que Deus está fazendo. Deus se abre ao relacionamento. Deus se dá ao relacionamento. E Abraão entende isso. É claro que ele faz isso com muito respeito, com muita cautela. No próprio texto, Abraão está dizendo, olha, eu sei que eu estou sendo meio atrevido, mas se o Senhor puder me ouvir, então isso é relacionamento. É relacionamento de amigo. Primeiro ponto, o comentarista vai tratar sobre a oração nos torna pacientes, longânimes. Primeiro parágrafo, oração é também processo. Tudo na nossa vida é um processo, e é no processo que crescemos. O processo tem fases. O comentarista, ele fala sobre isso aqui, ó. É no processo que crescemos e as conquistas são desenhadas e colocadas em prática. O que é um processo? É algo que acontece na nossa vida onde nós vamos atravessando diversos estágios que produzem crescimento em nós. Eu sempre digo que a vida é um processo. E todo processo é importante. E a gente não deve pular as fases do processo, desrespeitar o processo. A oração é também um processo, né? E nesse processo da oração, nós vamos aprendendo. No primeiro parágrafo, que então estamos tratando que a oração também é um processo. A oração é um processo que desenvolvemos ao longo da nossa vida. Ao longo da nossa vida, não é? A gente aprende a orar, a gente aprende a gostar de oração, a gente aprende a usar as palavras corretas no momento da oração, a gente aprende a estar mais solto, mais à vontade na oração, e a oração vai nos fazer gostar de estar mais perto de Deus. Segundo parágrafo do primeiro ponto, uma vida de oração. Quando nós olhamos para a vida de Cristo, nós vamos perceber que Jesus viveu uma vida de oração. Abraão também viveu uma vida de oração. Nós vamos perceber Deus falando com Abraão por diversas vezes. E a Bíblia diz que Abraão creu no Senhor e isto lhe foi imputado como justiça. O nosso comentarista deixa claro aqui, ó, que o Senhor tão somente falava. O Senhor simplesmente falava. Abraão era sensível à voz de Deus. A oração gera sensibilidade. A oração produz sensibilidade. O que é sensibilidade espiritual? É a capacidade que nós desenvolvemos através do relacionamento com Deus, movidos pelo Espírito, de entender a voz de Deus. Não é só de ouvir. Porque tem gente que acha que sensibilidade está ligada só a ouvir a voz de Deus. Sensibilidade está ligada, além de ouvir, entender o que Deus está falando, entender o que Deus quer. A sensibilidade é um resultado de intimidade. Terceiro parágrafo, pacientes, longânimes. A oração nos torna paciente, longânimes. O comentarista deixa isso claro. A oração nos torna pacientes e longânimes em uma trajetória onde somente o relacionamento com Deus permitirá esse amadurecimento. Por que nós nos tornamos pacientes e longânimes na oração? Porque através do relacionamento com Deus na oração
é gerada em nós confiança. Confiança. Perceba que Abraão demonstra longanimidade. Deus está dizendo, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão diz, olha, só podia ter um pouco de paciência. Se tiver 50 justos, tá, não destruo. Se tiver 45, não destruo. Se tiver 40, não destruo. Senhor, e se tiver só 30? Não vou destruir por amor aos 30. Não, Deus, olha, eu vou me atrever a falar. Se tiver 20, o senhor vai destruir? Não. Então tá, agora eu vou ser mais atrevido. Se tiver 10. Então veja que Abraão vai tendo longanimidade. Existem momentos na nossa vida que a gente não quer longanimidade. A gente quer orar para Deus matar. Abraão não. Abraão, Deus está falando que vai matar e Abraão está orando para Deus preservar. E para Deus preservar quem? O ímpio. O ímpio. Deus está falando, não destrua a cidade toda por amor de 10 justos. Então Abraão está dizendo, por causa dos 10 justos, não destrua toda uma cidade de ímpio. E a gente muitas vezes quer orar para Deus matar o ímpio. Não é? É um aprendizado. A oração, ela desenvolve em nós essa longanimidade. Repito, porque neste relacionamento com Deus, o amor de Deus é transmitido para a nossa vida. E nós aprendemos que mesmo que tem hora que a gente quer mandar uns para o inferno, a gente não pode. Não pode mandar ninguém para o inferno, porque é pecado. Tá bom? A gente tem vontade, mas não pode mandar. Nem de vez em quando. Segundo ponto. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores. Que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Abraão intercede em favor dos moradores de Sodoma e Gomorra. Primeiro parágrafo, orando em favor dos perversos.
Pode ser, o comentarista diz isso aqui, ó, que alguém interceda em favor de justos, mas em favor dos perversos? Em favor, eu acho interessante isso, né? Eu sempre digo que Deus é santo em essência e ele busca o homem que é pecador. Infelizmente, a gente vive um paradoxo hoje no meio evangélico. Quanto mais santos alguns crentes se acham, mais distantes de pecadores eles estão. É aqueles santões que se acham privilegiados, que até entram numa via de evangelho meritório. Não, eu mereço, porque eu oro, porque eu falo com Deus. Meu irmão, é a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Isso é a misericórdia de Deus sobre nós. Vamos aprender com Abraão. O que Abraão está fazendo? Intercedendo por perversos. E eu fiz questão de escrever aqui o seguinte: orar pelos perversos é a manifestação da confiança no poder de Deus para transformar. Nós precisamos crer, por mais difícil que seja, nós precisamos crer que o poder de Deus transforma. Então, orar pelos perversos é a manifestação da confiança no poder de Deus para transformar. Precisamos, o comentarista nos coloca aqui, ó, no final deste ponto, olha, que precisamos agir como intercessores, seguindo o exemplo de Abraão. Lembra de Jonas? Deus fala, vai em Nínive pregar, capital da Assíria. A Assíria já tinha lutado, guerreado contra o seu povo, e eles eram terríveis, maus. Aí é como se Jonas dissesse, não, lá eu não vou não. Lá os ninivitas, os assírios têm que ir para o inferno. E ele não vai. Ele, em vez de ir para Nínive, foge para Tarsis. E Deus tem todo um trabalho na vida de Jonas, até que Jonas vai em Nínive. E os ninivitas se convertem. E o livro de Jonas termina com Jonas frustrado. O camarada pregou. O que você faria se você pregasse uma cidade inteira e se convertesse? Aproximadamente 120 mil pessoas. Numa pregação, 120 mil pessoas se convertem. Jonas termina o livro frustrado, porque Deus salva. Aí Deus fala com ele, ó, é razoável este teu ressentimento? Você tem razão de estar ressentido porque eu salvei os pecadores? Então, por mais difícil que seja, a gente tem que fazer como Abraão, aprender a orar pelos moradores, pelos sodomitas. Aprender a orar pelos sodomitas. Fazer o quê? É o que nós temos para hoje. E é o que nós aprendemos com a palavra de Deus. Por mais difícil que seja. A palavra de Deus, por mais que ela nos confronta, ela é a verdade para a nossa vida. Segundo parágrafo do segundo ponto. Vivendo em meio ao pecado. Abraão viveu no meio de uma geração extremamente idólatra. Abraão era de Ur dos Caldeus. Uma cidade que a economia da cidade girava em torno da confecção de imagens de escultura. E no meio daquela idolatria toda, Abraão ouviu a voz de Deus, entendeu que era Deus e confiou na voz de Deus. O nosso comentarista diz isso aqui, ó. A família de Abraão e de Ló, seu sobrinho, estavam vivendo em meio de cidades ímpias, porém a fé deles certamente a comunhão com Deus, mediante a oração, não permitiram que se contaminassem com o pecado que tão perto os rodeava. O pecado que tão perto os rodeava. Ou seja, a oração e a comunhão com Deus que nós desenvolvemos através da oração nos mantém no processo de santificação. Isso é extremamente importante e relevante para a nossa vida. A comunhão com Deus em oração nos mantém no processo de santificação. Quantas vezes eu fui líder de jovens, e quantas vezes eu ouvi jovens falando, como eu faço para vencer o pecado? Mantenha uma vida de oração. Mantenha uma vida de comunhão com Deus. Porque a vida de comunhão com Deus nos conduz no processo de santificação. Terceiro parágrafo deste segundo ponto. Abraão era um intercessor em favor das cidades. Eu escrevi aqui o seguinte: só quem tem consciência de sua condição de pecado consegue orar suplicando a graça de Deus sobre pecadores. Tem gente que se acham tão bons diante de Deus, que quando ele vê um pecador, ele fala, eu não sou assim.
Não, eu não tenho isso na minha vida, graças a Deus. Mas quando nós temos a consciência de nossa própria miséria, quando nós reconhecemos que nós somos pecadores e que se não fosse a graça de Deus nós estaríamos perdidos, nós conseguimos orar também por pecadores. Eu não sou melhor do que aqueles que ainda não vieram a Cristo. A única diferença é que a graça de Deus se revelou a mim e através da força do Espírito em minha vida, eu consegui responder positivamente a Cristo. Mas eu não sou melhor do que ninguém. É só porque a graça de Deus me alcançou. Quando eu reconheço, quando eu tenho consciência da minha condição de pecado, eu consigo orar suplicando a graça de Deus sobre pecadores. Vamos ao terceiro ponto da nossa lição, onde o comentarista vai tratar sobre a oração nos protege de nos enganar a respeito da vontade de Deus. Veja bem, eu vou sempre partir desse princípio. Através da comunhão com Deus, em oração, nós passamos a conhecer a vontade de Deus. E o comentarista nos coloca aqui 3 coisas sobre a vontade de Deus, citadas por Paulo em Romanos 12. A oração, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Por que a vontade de Deus é boa? Porque tudo que Deus faz é bom. Nós precisamos entender que mesmo sem compreender a vontade de Deus é melhor do que a nossa. A vontade de Deus é boa. Mesmo quando nós não entendemos, a vontade de Deus não é para ser compreendida. A vontade de Deus é para ser aceita, para ser recebida. Por quê? Porque Deus vê aquilo que nós não vemos. Deus é onisciente, Deus já conhece tudo da nossa vida, Ele sabe o que é melhor para nós. Então a vontade de Deus é boa, porque tudo que vem de Deus é bom. Você tem dúvida de que o que Deus faz é bom? Como diz o Paulo César Baruch, em um dos seus louvores, Deus é bom em todo o tempo. Em todo o tempo, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Então tudo que vem de Deus é bom. A vontade de Deus é agradável, segundo parágrafo, porque tudo que vem de Deus é agradável aos que confiam nele. Aqueles que agradam a Deus entendem que a vontade de Deus é agradável. E aqueles que se agradam de Deus entendem esta agradabilidade da vontade de Deus para a nossa vida. O que é algo agradável? É algo que supre as nossas necessidades. É algo que nos satisfaz. Agradável é aquilo que não nos faz mal. Agradável é aquilo que produz bem. A Bíblia diz que há caminho ao homem que parece direito, perfeito, mas o fim dele é um caminho de morte. A vontade de Deus é agradável, porque não produz dores. A vontade de Deus produz renúncia, mas não dores. Isto é algo agradável. E a vontade de Deus é perfeita. Por quê? Porque tudo que vem de Deus é perfeito, pois reflete a sua própria perfeição. Deus é perfeito. E tudo que Deus faz está alicerçado na perfeição que Ele mesmo é. Sendo Deus perfeito, não faz nada imperfeito. Quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Perceba que quando Paulo fala da vontade de Deus, ele fala de níveis de aprofundamento. Quando eu conheço que a vontade de Deus é boa, quando eu conheço Deus, Deus é bom, Deus é tão legal, beleza. É um conhecimento superficial. O mundo inteiro sabe que Deus é bom. Quando eu percebo que a vontade de Deus é agradável, quando eu começo a me relacionar com Ele, aí eu começo a experimentar a vontade de Deus. Aqui Paulo não está falando só de 3 características da vontade de Deus. Ele está falando de 3 níveis de envolvimento com a vontade de Deus. Deus é bom, legal, todo mundo sabe. Aí a vontade de Deus é agradável. Eu experimentei. Quando eu sei que é agradável? Quando eu experimento. Aí quando eu experimento, aprofundo o meu relacionamento com Ele, eu percebo, puxa vida, não é só agradável. Ela é perfeita. O que é perfeito é que não há falhas. O que é perfeito? Quando supre todas as minhas necessidades. Então, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não são só 3 características da vontade de Deus. São 3 níveis de envolvimento com a vontade de Deus. O meu desejo é que você se envolva todos os dias com a vontade de Deus. E que a oração, que a comunhão com Deus em oração, te faça compreender a vontade de Deus de forma agradável. Porque se assim for, você estará plenamente envolvido com Ele. Deus te abençoe. Até a nossa próxima aula. Um grande abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores, em nome de Jesus.
Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alan Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.